nossa história. Olá, bom dia! Estamos visitando o passado engraçado da Vila de Santa Cruz dos anos 50, vivido ou presenciado por Mimoso, alcunha pela qual é conhecido Nivaldo Clementino, nosso mais novo parceiro neste quadro. Hoje ele traz uma história muito interessante de uma família que veio de Barra de São Miguel. Geograficamente, o município de Santa Cruz do Capibaribe faz divisa com a Barra de São Miguel, na Paraíba, que fica a poucos quilômetros de Santa Cruz. Barra de São Miguel pertencia ao município de Cabaceiras, porém era com Santa Cruz que mais se relacionava, assim como se dava e até hoje com São Domingos. O Major Olinto, honrado cidadão da Barra de São Miguel, que de major tinha só o título comprado, como se fazia muito naquele tempo, era conhecido como Major Pica-Fumo, casado com Dona Alice e pai de 3 filhos, Socorro, Margarida, conhecida como Guida, e Mário. Mudaram-se para Santa Cruz e foram morar na Rua Grande, por trás da Igreja Matriz, no famoso Cu do Boi, onde o major comprou uma casa. O Major Olinto era um homem alto, vasta cabeleira branca, gordo, barrigudo, sempre bem vestido, envergando ternos de linho, boas camisas, abotoaduras e, invariavelmente, um chapéu panamá, ou de massa, como se falava na época, de cor cinza escuro, marrom ou preto. Parecia o Barão do Rio Branco. Já Dona Alice, sua esposa, era uma senhora elegante, bem vestida, educada, chamava a atenção quando adentrava na igreja com os filhos para assistir à missa. Os filhos: Socorro, a mais velha, era alta, bonita de rosto e de corpo, perfumada, enlouquecia os rapazes da época, sempre vestida elegantemente em roupas que realçavam sua silhueta e decotes que despertavam pensamentos libidinosos dos admiradores. Uma cintura fina, ostentando sempre um belo cinto que a enlaçava, sem marcar o seu belo corpo, apoiado em belas ancas que cadencialmente balançavam quando ela entendia de andar. Andar não, machucar, remoer, maltratar e endoidar qualquer cristão. É assim que o Mimoso descreve poeticamente a filha do Major Olinto. Até que, no domingo, depois da tediosa missa rezada em latim pelo padre Zuzinha, há pouco tempo ordenado e cujo conhecimento limitado da língua transformava o ritual em um murmúrio, enquanto a rapaziada saía em grupos para tomar banho na Pedra da Bicuda, as moças iam de braços dados, como era costume na época, desfilando pelo adro da igreja e calçadas da Rua Grande. Socorro de seu Olinto, Deta de seu Neco Louro, Lúcia do Coronel Luiz Alves e outra que a memória do Mimoso não guardou. Elas subiam a rua pela calçada da direita. No terceiro quarteirão morava seu Dom Rodrigues, que estava lendo seu jornal na cadeira de balanço perto da janela, quando de repente lhe cai uma calçola sobre o seu corpo. Ele soltou o jornal, correu até a janela a tempo de avistar as 4 moças andando na calçada. A calçola só podia ser de uma delas. Consequentemente, uma delas caminhava elegantemente sem a roupa de baixo. Mas qual seria? Só depois de certo tempo é que se soube que a peça íntima era de Socorro do Major Olinto. Foi um acidente de percurso. A calçola era feita de tecido, com uma série de botões de cada lado e a cintura alta para modelar o corpo feminino. É uma espécie de descendente do corpete de antigamente. No caso de Socorro, ela não precisava desse recurso. Por isso, só havia um botão de cada lado. Um deles se rompeu durante a caminhada e a calçola caiu nos seus pés. Ela simplesmente se abaixou e discretamente jogou pela primeira janela aberta que viu. O Major Olinto faleceu em meados da década de 1950 e a família mudou-se para Campina Grande. Margarida, a filha do meio, foi eleita Miss Paraíba em 1956.
Depois, Guida casou-se com um carioca e mudou-se para o Rio de Janeiro. Socorro, a heroína de nossa história de hoje, foi morar também no Rio, onde casou e trabalhou muitos anos com preparação de mulheres para casamento, festas e concursos de beleza. Faleceu recentemente, em 2018 e 2019. Mário, quando jovem, frequentava bares e a sinuca de Mané Marcos. Era meio gordo, estava sempre de paletó. Depois que a família foi embora para Paraíba, vez por outra aparecia em Santa Cruz para rever os amigos. Nossa História, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.